Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Esta manhã, ainda sem ser consciente de que tinha de gravar esta meditação, por descuido meu, partilhei com um casal amigo que está prestes a casar-se e também com uns que casei o ano passado, uma pequena história. Deparei-me com ela na minha leitura de um livro de José Brahe chamado O Equilíbrio Interior, o prazer e o desejo à luz da temperança. E fala no final desse livro do desprendimento. Conta então que num dos seus romances, Wallace Stegner conta o começo da vida de um jovem casal, com as suas dificuldades económicas. O protagonista, professor e escritor, descreve a situação. De certa maneira, é bonito ser jovem e pobre. Com a mulher adequada, e eu tinha, as privações convertem-se numa brincadeira. Transformei uma mesa de jogo em secretária. Montei uma biblioteca com tábuas e tijolos. Pela minha experiência, o homem mais feliz do mundo é um professor jovem que faz estantes. E o casal mais contente do mundo é constituído por esse jovem professor e a mulher, apaixonados um pelo outro, com trabalho, numa depressão económica tão profunda que é impossível descer mais, que entram no seu primeiro ano de adultos, a sério, sem terem de se preparar para nada que não seja iniciar, finalmente, a sua vida. Comentava o autor, não é rico quem tem muitas coisas, mas quem ama mais e melhor, quem não passou já por esta realidade. Eu pensava nesses jovens casais que estão prestes a casar-se, a contrair matrimónio e a enfrentar um futuro. Que desejos têm eles, de facto, de viver assim, de fazer, se não outra coisa do que aquela de iniciar finalmente a sua vida. E estão felizes. E, no entanto, pode dar uma grande atrapalhada, uma grande tensão, todas essas precariedades e a falta de dinheiro e a falta de oportunidades e as crises e o horizonte sombrio podem nos tirar a paz. Hoje celebramos a festa da Sagrada Família. E gostaria que olhássemos para o presépio, ou pelo menos que o imaginássemos, que recordássemos a cena que vimos a contemplar desde a noite de dia 24. Que cena contemplamos? Pois esse menino que é recostado, que é deitado numas palhas, e Maria e José que olham para ele, que o adoram. Quando olhamos para esse presépio, que sentimos? O que é que nos é transmitido? Eu diria que paz. A cena transmite-nos a paz que se viveu. E, porém, como é que se construiu essa paz? Sim, humanamente, este quadro não se explica por si só. Maria José dizia o prelado do Opus Dei, na sua mensagem de Natal, fizeram do presépio um lugar acolhedor. Mas isso implicou luta. Luta para estarem em paz diante de tão grande contrariedade. Para aceitarem a vontade de Deus, para aceitarem uma vontade incompreensível. Ou seja, tinham de lutar por estar em paz diante
diante do sem sentido, diante daquilo que não se compreende, esta pobreza mais absoluta. Os homens precisam de compreender, de entender o sentido das coisas. Diz-se agora, faz sentido. Malta, as pessoas mais novas, desculpem, dizem isto muitas vezes, faz sentido, faz sentido. É a frase que todos dizem depois de se lhes afirmar qualquer coisa. Precisam de compreender. Maria e José tiveram de aceitar, sem compreender. Foi precisa muita visão sobrenatural para terem esta paz com que os representamos. Humanamente não seria de esperar. Do ponto de vista humano, é expectável, ou seria expectável, uma revolta. Revolta contra Deus, indisposição, irritação, mau humor. Como talvez também esperássemos daquele professor que, perante ter que fazer uma secretária pois, daquela forma, ou uma biblioteca daquela forma, mas estava feliz, e recordava esses tempos de pobreza como os tempos mais felizes. Mas humanamente, olhamos para um presépio e nada daquilo é bom. Maria e José têm de aceitar a vontade de Deus, por muito original que fosse, por muito incompreensível. Eu perguntava-me como? Como é que tem paz naquela escuridão? Parecia-me que seria mais fácil para Maria. Maria era a Imaculada. E estava a pensar nisto diante do presépio quando me recordei imediatamente de Eva e do seu diálogo com Satanás, no Éden. Eva desconfiou de Deus. Aceitou que Deus lhe escondia algo e, em consequência, desobedece. Revolta-se contra o seu pai, Deus. E era imaculada. Também ela era imaculada. Maria, diante daquela contradição, também poderia ter-se revoltado, mas não o fez. Porquê? Imagino que fosse por ver sempre a mão de Deus detrás de tudo. Por ter rezado muito com o sofrimento dos homens ao seu redor. Por sofrer muito diante dos pecados que se cometiam à sua volta, que a fariam sofrer, que a fariam olhar para Deus assim com o coração apertado. Por se meter muito, precisamente ao ver os pecados, desejar o Messias e por isso metia-se muito nas profecias messiânicas. E algumas delas falavam daquilo que o Messias teria de sofrer. E se Maria tinha rezado com elas, é normal que se impressionasse com isso, com aquilo que Deus estava disposto a sofrer para nos salvar. Que procurasse perceber e pensar o significado desses planos. E, sobretudo, que procurasse preparar-se para esses momentos. Assim, ao encontrar-se com a cruz, ao encontrar-se com a contrariedade, com a pobreza, com a fuga, já estava à espera, já estava preparada de alguma forma. Ecce ancilla Domini. Hoje vemos no Evangelho como o anjo do Senhor aparece em sonhos a José e diz-lhe: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e fica lá até que eu te diga, pois Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito e ficou lá até à morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor anunciara pelo profeta: do Egito chamai o meu filho. Maria aceitaria. Ecce ancilla Domini, és a escrava do Senhor. E José? Ele não tinha sido concebido sem o pecado original. A distorção é maior, a proximidade connosco também é maior. Mas eu penso que a intimidade com Deus, o estado de harmonia e de graça que lhe daria o facto de estar próximo de Nossa Senhora,
ajudá-lo-ia. Eu creio que ver Maria em paz o inundaria de paz, suavizaria a sua revolta interior, aquela que eu acho que seria normal que todos nós sentíssemos que pudéssemos vir a sentir. José era justo e amava muito o seu Deus e amava Maria de forma tão casta e tão elevada. Olhar para ela, olhar para o menino, dar-lhe a paz. Recordar a presença do anjo ou as palavras do anjo no seu sonho, no primeiro e agora, pois levá-lo-ia também a atuar. E a atuar com prontidão, com fortaleza, com atenção, estaria atento a todos os perigos e a rezar, a confiar em Deus e a fazer aquilo que tinha que ser feito. E pouco a pouco, à medida que saíam de casa e que se afastavam e que escolhiam um caminho, pois a paz triunfaria, iria triunfando pouco a pouco, cada vez mais, no seu coração. A meio de caminho, talvez, passado o perigo, os três estariam de novo a viver a alegria, a felicidade de estarem em família. Hoje celebramos a Sagrada Família e pensamos nas nossas famílias e pedimos esta paz conquistada à força de fé, de amor, de esperança, de conversa com Deus. E pedimos ajuda à Sagrada Família para que a consigamos conquistar assim para as nossas famílias. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.